Daí. Bom, então tá gravando. Vamos lá. A Unicamp, ela normalmente traz... muitos vestibulares fazem isso, né? Mas eles trazem um texto para várias questões, tá? Então, para exercício 1 e 2, esse primeiro parágrafo aqui é igual. Só vai mudar a questão mesmo, tá? Então, ó, aqui ele começa falando... quando um rolo de fita adesiva é desenrolado, ocorre uma transferência de cargas negativas da fita para o rolo, tá? Conforme está ilustrado aqui em cima. Quando o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, já explico isso aqui para vocês, ocorre uma descarga elétrica. Tá? Eu já vou explicar esse pedaço aqui para vocês entenderem melhor. Foi demonstrado recentemente que essa descarga pode ser utilizada como uma fonte econômica de raios-x. Tá? Então ele dá um texto introdutório aqui, né? Não vai usar muito, é só a introdução mesmo. E agora vem o exercício, que é a parte que interessa. Para um pedaço de fita de área A igual a 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, mantido a uma distância constante de 2 milímetros do rolo, a quantidade de cargas acumulada é igual a Q igual a CV, tá? Sendo V a diferença de potencial entre a fita desenrolada e o rolo, e C é igual ao ε0 vezes a área dividido pela distância, em que ε0 é aproximadamente 9 vezes 10 a menos 12. Nesse caso, a diferença de potencial entre a fita e o rolo para Q igual a 4,5 vezes 10 a menos 9 coulomb é D. Então tá, ele vai jogando um monte de dado aqui, ele vai falando um monte de coisa, joga umas fórmulas e ele pede a diferença de potencial, né? A DDP, a tensão. Então vamos grifar aqui o que é importante pra gente. A área, a distância, essa outra formulinha aqui, esse Q é carga, tá? Esse C aqui, alguém sabe o que é esse C? O V aqui é a diferença de potencial, né? A gente usa o U normalmente, mas pode aparecer como V também. Alguém quer chutar o que é esse C? Vou grifando aqui. Não? Ninguém? Esse C aqui, gente, é capacitância, tá? Que é quantidade de carga acumulada. Lembra disso? Lembra dos capacitores? Que eles acumulavam uma determinada quantidade de carga e depois eles liberavam elas, podendo ser aos poucos ou podendo ser em grandes quantidades, tá? Então aqui temos as 4 alternativas, né, que é o clássico da Unicamp, são sempre 4 alternativas. E bom, vamos lá então. Então eu vou explicar o que é esse pedacinho aqui. Então vamos ler de novo. Quando o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, ocorre uma descarga elétrica. Então tá, essa ruptura de elétrica que ele fala é isso aqui, tá? Então a ruptura da rigidez dielétrica ocorre quando o campo elétrico externo aplicado a um dielétrico é grande o suficiente para que esse material deixe de ser um isolante elétrico e passe a ser um condutor de eletricidade. O que isso aqui quer dizer? Ele quer dizer que quando você tem um campo elétrico externo, né, então é o de fora, interagindo com aquele material, se esse campo elétrico for muito forte, for muito potente, esse material que era um isolante elétrico, ele vai passar a ser um condutor de eletricidade, tá? De tanta carga que ele vai ter, tá? Então, essa interação com esse campo elétrico externo pode causar isso aqui, pode causar a mudança de um isolante elétrico para um condutor, né? Então, a ruptura dielétrica é isso. Tá? Mas como eu disse, não vai interferir em nada, é só uma curiosidade para vocês saberem mesmo. Então tá. Então ele está falando isso, que isso daqui vai acumular carga
e pode liberar tudo isso depois, porque ele vai causar uma descarga elétrica, pois ele vai passar a ser um condutor. Tá? Então é um capacitor. Resumindo, é um capacitor. Então, olha só. Ele dá a fórmula principal. Olha que bacana. Ele dá a fórmula principal. Ele quer saber o V. Você tem o Q e tem que achar o C. O C, ele também dá a fórmula. Olha só, nesse exercício aqui, é bem comum da Unicamp, mas ele dá as formulinhas. Tá? A maioria das fórmulas ele já dá. E daí, é só você ir fazendo conta. Só que, aí tem que tomar cuidado. Por quê? Você tem que saber transformar os números. Não pode esquecer. Então, ó, por exemplo, 9 vezes 10 a menos 12, ele está aqui. Ok. 5 vezes 10 a menos 4, que é a área, está aqui. Metro quadrado. Ok. 2 vezes 10 a menos 3, ele não está aqui. Olha como ele aparece como 2 milímetros. Então, ó, apesar de ele te dar tudo, você não pode esquecer de transformar essas medidas, tá? Não vão usar em milímetros, normalmente em metros, tá? Caso vocês tenham dúvida, normalmente é em metro que se usa em qualquer exercício de física, tá bom? Mas, se você não tiver confiante mesmo assim, olha aqui na constante. Olha a constante, ela aparece em metro, tá? Então você vai usar metro. Se você tiver perdido no exercício e não souber que unidade que usa, olha na constante. Nas constantes, normalmente tem todas as medidas, tá, que você vai usar, porque elas servem exatamente para cancelar todas essas medidas, tá, para dar o resultado final que você quer. Então, vamos lá. Substituir aqui os valores. O ε0 por 9, a área por 5 e a distância por 2, só que a gente converteu para metro, tá? Ok. Vai dar esse resultado aqui feioso, tá bom? Essas contas aqui são braçais mesmo, tá? Se vocês quiserem, até pode simplificar os 10 primeiro, né? Vai dar 10 a menos 12, porque isso daqui vai dar 22, né? Se eu não me engano. Mas aí vai dar aqui, ó, cancela com esse, né? Então é menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Vai sobrar menos 1 aqui. Menos 12 menos 1 vai dar menos 13. Então vamos fazer aqui, ó. Menos 4 mais 3 igual a menos 1. Tá? Aí depois esse daqui, menos 12 menos 1 igual a menos 13. Tá? Então vai dar menos 13. Aí vamos fazer essa conta. 9 vezes 5, 45. Dividido por 2, vai dar 22,5. Tá? Só que notação científica é sempre um número antes da vírgula. Só um. Deu 22,5 vezes 10 a menos 13. Ó. 3 é horrível aqui, não dá pra entender. Tá, a gente vai precisar passar esse 22,5 para 2,25. A gente vai dividir isso aqui por 10. Né, dividir tudo isso aqui. Menos 13 mais 1. Menos 13 mais 1 é igual a menos 12. Tá? Então, vai dar o 2,5, porque você dividiu isso aqui por 10. E daí você passa para 12. Tá? Então, é isso. Achamos a capacitância, tá? Ela é dada em Faraday, mas como é exercício de alternativa, você não precisaria colocar. Mas ela é dada em Faraday, tá? Só para lembrar. E agora a gente vai calcular a nossa tensão, né? A diferença de potencial. Ele deu a fórmula. Q igual a C vezes U, né? Ou vezes V, como está lá. Aqui a gente vai transformar a fórmula porque a gente quer a diferença de potencial. Então, vai deixar U igual a Q sobre C. Tá? Aí é só substituir. O Q, ele dá lá. Ele fala que a situação é que o Q é esse. Substituir o Q,
substituiu a capacitância que a gente achou aqui, já era. Faz a continha aqui, vai dar esse valor, tá? Pronto, você achou a diferença de potencial, a alternativa é C, tá? Então, olha só, vai ter exercícios, com certeza, não só na Unicamp, como em muitos outros vestibulares. A FUVEST adora fazer isso também, que é dar as fórmulas para vocês usarem, tá? Em exercícios de segunda fase, nossa, são os preferidos da FUVEST dar a fórmula, tá? Por quê? Porque normalmente eles trazem um texto todo horrível, todo embolado, uma fórmula com aquele monte de coisa, e no final você cancela tudo. Nesse daqui, as fórmulas são mais simples, só que daí as contas ficam um pouco mais braçais, tá? Essa última continha aqui, se você fosse fazer na mão, vai dar um trabalhinho. Mas se você perceber que esse valor é metade desse, né? Porque a gente fez aqui, né? 45 dividido por 2. Então, se você perceber aqui tivesse sacada, você já sabe que tá 2 na hora, tá? Então, ele é um pouquinho mais braçal, mas também não é tão complicado, não. Muito vestibular gosta de fazer desse jeito. O que tem que prestar atenção é unidade. Muita atenção em unidade. Normalmente, eles vão dar várias unidades para vocês transformarem, e é nisso que o povo cai, tá? Eu acho que esse é o mais difícil. Prestar atenção em conta. Por exemplo, aqui, como eu falei, é metade. Prestar atenção nisso. Normalmente se cancela as coisas de exercício de vestibular, tá? Se você chegou numa conta muito complicada, talvez, pode ser que esteja certo, mas talvez você errou em algum passo atrás. Tenta não simplificar a conta, tenta deixá-la mais aberta, para você ir vendo coisas para cancelar, tá? Normalmente exercício de vestibular cancela tudo, tá? Presta atenção nisso. Então, quando for fazer as contas, deixa para fazer por último. Cancela os 10 aqui, as bases de 10, isso é tranquilo. Vai cancelando tudo que você pode por primeiro, que daí as coisas vão aparecendo, tá? Então, o segundo exercício, continuando com a fita, tá? No ar, a ruptura dielétrica ocorre para campos elétricos a partir de... Aí ele dá a intensidade do campo aqui. Suponha que ocorra uma descarga elétrica entre a fita e o rolo para uma diferença de potencial de 9 kV. Tá? Nessa situação, pode-se afirmar que a distância máxima entre a fita e o rolo vale. Então, ele quer a distância, né? Ele te dá a intensidade, ele te dá DTP e ele quer a distância. A gente vai usar o E de U aqui, tá? Eu acho que eu passei, né, essa frasezinha para vocês, o E de U. Ele é bem conhecido, ou Edu, né, também funciona. Eu gosto do E de U, porque ele é separado, então você lembra que um é juntinho, o outro é igual. Mas tem gente que usa o Edu também, é bem comum. Tá? Então, mesma coisa, você vai substituindo. Então, ele te dá... Aqui a gente vai arrumar a fórmula, né? Passa esse daqui pra cá dividindo. Então, vai ficar 1 sobre E. Nossa, ficou horrível esse E. Mas é isso aqui, tá? U é 9 vezes 10 ao cubo. Aqui, 9 kV. Olha só. Unidade de novo. Vezes 10 a 3. E o E, que é a intensidade do campo, 3 vezes 10 a sexta. Tá? Faz as contas aqui. Tranquilinho. 9 dividido por 3 dá 3. 3 menos 6, menos 3. Tá? Essa daqui é a distância. E pronto. Aí, olha só. Aqui eu passei para milímetro. Por que eu passei para milímetro? Se a gente voltar aqui, olha só as respostas. Não tem metros. Tá? Então, passa para milímetro. Pronto. Achou o 3 aqui. Você tem a resposta. Numa segunda fase, você nunca vai passar para milímetro. Tá? A não ser que ele peça. Mas você deixa em metros. Ah, mas ele deu vezes 10 a menos 3, eu posso passar e vai ficar bonitinho. Não passa, deixa em metros. Tá? Segunda fase, unidade universal. Tá? Então, deixa em metros. Não passem para milímetros. Aqui eu passei porque não tinha alternativa. Só isso. Tá? Então, tranquilinho também, só substituir valor. E lembrar da formulinha, né? Nesse caso ele não deu a formulinha, mas
Ela é tranquila também, né? Imagino que se vocês têm o costume de fazer bastante exercício de elétrica, no momento em que você vê E e U, e ele pede o D, você já lembra. Uma coisa bacana de vocês fazerem é ir anotando as coisinhas, né? Então, por exemplo, você vai anotar aqui, o E é igual a tanto. Aí o U, né? Ele usa V, eu gosto do U. Aí é tanto. Aí ele, quer o que? O D. Nossa, ficou um A lindo. O D. Ele quer o D, tá? Então, aqui, ó, você já tem uma noção do que vai ter nas suas fórmulas, do que precisa ter. Tá? Então é bem bacana vocês anotarem também para ter essa visão geral do exercício. Tá? Eu mandei a lista de presença aí no chat, quem quiser responder também. Bom, vamos lá. Terceiro exercício. Tá? Drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Esses drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até 50 metros de profundidade e operar por até 2 horas e meia. Então aqui novamente aquele texto introdutório, né, não vai servir de nada. E bom, agora vem o exercício. Considere um drone que utiliza uma bateria com carga total de 900 mAh. Se o drone operar por um intervalo de tempo igual a 90 minutos, a corrente média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo será igual a... Aí ele dá as respostas em miliamperes. Tá? O normal é em ampere, mas aqui ele dá em miliampere. Então, ó, gente, primeira coisa, de novo, unidade. Aqui, miliampere por hora, tá? Miliampere hora. Você vai passar isso aqui para ampere, a resposta está em miliampere. Por que você vai passar isso aqui para ampere? Aí não tem sentido, tá? Resolve. Outra coisa também. Numa segunda fase, caso ele der isso aqui, não tem as alternativas, vou passar para ampere. Você pode até passar, só que você pode também mexer com miliampere e lá no final do exercício você passa para ampere. Também dá certo, tá? Não tem problema. Vejam o que vocês preferem, tanto faz. Mas bom, então vamos lá. Aqui, miliampere hora, aqui 90 minutos. Primeira coisa, então, passar esses minutos para hora. Vamos lá? Aqui, caso vocês não saibam passar minutos para hora, tá? Ou segundos para hora, vocês pegam e transformam tudo naquilo que você está usando. Então aqui no caso a gente está usando minutos, 90 minutos. Quantos minutos tem uma hora? 60 minutos. Então 90 dividido por 60. Caso fosse segundos, você divide por 3.600, acho que né? Que daí é o tanto de segundos que tem uma hora. Tá? Não precisa decorar esse valor, é só fazer 60 vezes 60, tá? Que vai dar os 3.600. E bom, vai dar aqui 1,5 hora, tá? Não vai dar 1h30? Não, 1h30, tá? 1,5. Não vá colocar 1,3 aqui por causa de ser 30 minutos sobrando, pelo amor de Deus. 1h30, tá, gente? Usem sempre valores inteiros de hora. E agora a gente vai pegar o conceito de corrente. Corrente nada mais é do que a quantidade de cargas ali em um determinado tempo. Tá? Então, seriam cargas correndo numa região em um determinado tempo. Tá? Aí, só substituir de novo. 900 mAh, 1h30, tá? Aqui no caso 1,5 hora. Olha só o que vai acontecer com as unidades. Corta aqui hora, corta aqui hora. Tá? 900 dividido por 1,5 vai dar uma continha aí no braço. Vai dar 600, tá? Miliamperes, porque você cancelou as 2 horas. Pronto. Acabou o exercício. É isso aí. Então, dá para perceber um padrão
de exercício assim que é só você substituir e jogar na fórmula. As contas não são tão complicadas, mas sempre tem transformação de unidade, tá? Não pode esquecer. E aqui, um último exercício. Esse daqui já é mais complicadinho, já tem um texto um pouquinho maior, mas vamos lá. Tem alguma dúvida até agora, gente? Se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês podem falar, viu? Pode interromper, que não tem problema não. Pode mandar no chat que eu tô sempre vendo também. Então tá, aqui o quarto exercício. Nos últimos anos, materiais exóticos, conhecidos como isolantes topológicos, se tornaram objeto de intensa investigação científica em todo o mundo. Tá? De forma simplificada, esses materiais se caracterizam por serem isolantes elétricos no seu interior, mas condutores na sua superfície. Desta forma, se o isolante topológico for submetido a uma diferença de potencial, teremos uma resistência efetiva na superfície diferente da resistência do seu volume. Tá? Como mostra o circuito equivalente da figura abaixo. Então, ele dá aqui a resistência da superfície e do volume, tá? Que seria o interior, né? Nessa situação, a razão F é igual a corrente da superfície dividido por corrente do volume, né, do meio. Então, a razão entre a corrente que atravessa a porção condutora na superfície e a corrente que atravessa a porção isolante no interior vale. Aí ele dá as opções aqui. Então, ele quer que a gente faça essa conta para achar a razão entre as duas correntes. A corrente que passa aqui e a corrente que passa aqui. Tá? São diferentes, tá? Porque são dois pontos de corrente, lembra? A corrente aqui é inteira, né? Então aqui é I. Aqui, ó, já é I1 e aqui em cima é I2. Tá? São correntes diferentes, a que passa por aqui e a que passa ali por cima, tá? Mas apesar das correntes serem diferentes, a nossa tensão nesses dois pontos, né, entre esse resistor daqui do meio e esse resistor aqui de cima é igual, tá? A tensão é a mesma. Então, a gente pode fazer essa igualdade. E, de acordo com a nossa primeira lei de Ohm, alguém lembra dela? Da primeira lei de Ohm, da formulinha dela? Não? O que ri? Isso mesmo. É U igual a RI. Então, se a gente tem o U aqui, é só substituir por R vezes I. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Bom, a gente não tem a tensão, né? Ele não dá o valor da tensão. Mas olha só, ele dá o valor dos resistores e ele quer a corrente. Então, se você não tem o U, mas tem uma igualdade, né, entre as duas DPs, mas não tem o valor, e tem a resistência e tem a corrente, né, que é o que você quer saber, pronto, você vai substituir, tá? A gente substitui aqui e vai ficar isso aqui. Agora, olha só, lembra que eu falei para vocês para irem com calma nas contas, para já não ir substituindo tudo e fazendo tudo direto, porque normalmente dá para cancelar? Olha só, você tem esse valor aqui e você tem esse valor aqui, mas você não tem nenhum desses dois, porque é o que você quer. E agora? Como é que a gente faz? A melhor opção é a seguinte: você mexe na sua conta, tá? Porque o que você quer? Você quer a razão entre a corrente da superfície sobre a corrente do volume. Então, a gente vai achar essa razão da superfície dividido por volume. Passa o volume dividindo para cá e essa resistência dividindo para cá, tá? Então, olha só. Pronto.
já temos a nossa razão feitinha aqui. E a gente tem esses dois valores aqui, tá? Então você já vai achar a resposta logo de cara. O F, né, que ele fala para substituir ali por F, né, que é isso aqui. O F é igual à resistência do volume, que é 100, dividido pela resistência da superfície, que é 0,2, tá? Isso aqui vai dar 500 e pronto. Resposta letra D, tá? 500 aqui bonitinho. Então, ó, ficou alguma dúvida? Entenderam os exercícios? Tudo certo, ótimo. Então, ó, essa é a pegada da Unicamp, né, mais ou menos. Infelizmente, acho que não tem ninguém aqui que vai prestar, mas, como eu falei, serve também para as outras. Essa ideia de transformação de unidade, eu sempre vou bater nessa tecla. E eu acho que os outros professores de física também fazem isso. Os de química devem fazer também. É muito importante, gente. Não pode esquecer as unidades. Elas são muito importantes. Numa primeira fase, é mais tranquilo. O máximo que vai acontecer é dar algumas casas decimais de diferença, né? Então, por exemplo, era metro, você fez em milímetro. Era, sei lá, quilo, você fez em grama. Vai dar uma diferença aí de vírgula. Pode ser que tenha opção para te confundir? Pode ser. Então, assim, dá para errar numa primeira fase isso, mas não é tão importante. Agora, numa segunda fase, se você esquece a unidade, aí já fica complicado. Você vai perder muito ponto. E pode ser que até, se o corretor for meio chato, assim, ele pode até zerar a sua questão, porque fala que, assim, seria como se você não achasse ali a resposta, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas unidades. Apesar de esses exercícios eles darem essas fórmulas, meio que de brinde, não é só a Unicamp que faz isso. Como eu falei, muitos outros fazem. E daí normalmente eles jogam nisso. Unidade e transformação, tá? Então, presta atenção na unidade e não sai fazendo as contas muito rápido, porque em algum momento vai dar para você cancelar isso aí, tá bom? Então presta bem atenção, olha bem para o exercício, pega as variáveis que você tem, pega o que você vai achar, vai com calma, que você consegue montar a resposta tranquilamente, tá? Esses exercícios aqui da Unicamp, eles são de anos muito recentes. Eu acho que o mais velho que tem aqui é de 2016. Então, assim, faz 5 anos, não é tanto tempo. Tem exercício de 2021 aqui, tem de 2018, 2019. Então, assim, são exercícios recentes, tá? E não é só ela que cobra assim. Então, se não tem mais dúvidas,